Olá, tudo bem? Meu nome é Lígia Torres, eu sou psicóloga clínica e hoje eu vou falar sobre como controlar os ciúmes. Antes de começar, eu queria falar uma coisa importante. Esse vídeo, ele contém algumas informações que para algumas pessoas pode ser um pouco difíceis de aceitar. Mas, bom, seja um pouquinho mente aberta, relaxa um pouco e vamos lá que tem muita coisa aí pela frente, tá? Eu vou começar então a falar sobre a questão da palavra controle, né? Que os sentimentos, né? O ciúme é um sentimento que ele não deve ser controlado, ele deve ser sim elaborado, né? Então, tudo que a gente tenta controlar, ou seja, aquilo que a gente sente, a gente fala, não posso sentir aquilo, isso acaba retornando em forma de sintomas, dores, muitas vezes. Então, não é esse o tratamento que a gente tem que dar quando a gente sente alguma coisa que a gente acha que não está muito adequado. Então, tem um texto que chama Recordar, Repetir e Elaborar, do Freud, que ele fala muito da questão disso, do trabalho, né, de elaboração de tudo aquilo que a gente não aceita na gente mesmo ou que não está perfeitamente encaixado, né, nos nossos ideais. E então essa é a primeira consideração que eu quero fazer, né? E a questão da elaboração desse sentimento é como eu costumo falar, quando a gente come o alimento, que a gente precisa nutrir o nosso corpo e que o alimento, se ele for inteiro lá pro intestino, né, a gente não vai conseguir absorver os nutrientes. A gente precisa mastigar ele, a gente precisa fazer todo o processo de digestão. E aí sim os nutrientes vão entrando, né, no nosso corpo e alimentando as nossas células. Então é a mesma coisa com os sentimentos. A gente precisa realmente trabalhar eles, entender o que está acontecendo ali, para depois, sim, a gente conseguir se relacionar melhor com aquilo que está aparecendo, né? E os sentimentos, eles sempre vão nos dizer algo. Falando dos ciúmes especificamente, então, existem algumas questões importantes para a gente começar a elaborar essa questão. Que é, por que às vezes preferem parceiros que são infiéis? Essa é uma questão. Por que quando aparece uma terceira pessoa na relação, aí sim que parece que instiga? Essa é uma segunda questão. Ou então, por que às vezes o seu parceiro nem está mais se relacionando com a ex, mas ela ainda a atormenta de alguma forma e faz com que esse relacionamento, faz com que você sinta esses ciúmes muito exacerbado. Essa é uma outra questão. E tem uma questão polêmica, que é quando você tá com o seu parceiro e que passa uma mulher bonita, por exemplo, você percebe que ele olha ou talvez você olha primeiro para essa mulher? Essa é uma questão polêmica que o Freud, no texto dos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, ele fala sobre a questão que os homens, eles trazem consigo a predisposição para a bissexualidade, né? Então a gente vai escolher uma escolha meio que não é uma escolha, né? Mas a gente vai recalcar aquele desejo por aquela pessoa, por exemplo, eu tenho poderia ter a predisposição de me apaixonar ou de desejar pessoas do mesmo sexo que eu, mas só que eu recalco esse desejo que eu sinto por essa mulher. Então isso vai voltar de alguma forma e isso volta nessa questão, né? De você, às vezes, achar que o seu parceiro está olhando, está se interessando por uma determinada mulher, quando, na verdade, é você que tem algum tipo de interesse nela, né? Algum tipo de interesse
nessa mulher. Isso, para deixar muito bem claro, isso não significa que você é homossexual por ter esse desejo recalcado, né? Segundo Freud, todo mundo tem a predisposição para bissexualidade. Então, isso não quer dizer que você seja uma pessoa homossexual. Quer dizer que isso que foi recalcado retorna de alguma forma. Bom, outra questão importante também que eu quero frisar aqui sobre os ciúmes em si é essa fantasia que a gente tem de completude, né? Então tem um mito no Banquete de Platão que ele fala que os deuses criaram, né, o homem e a mulher eram um ser só. Então tinha de um lado o homem com a genitália masculina e do outro lado a mulher com a genitália feminina. E eles, no mito fala, né, que eles se sentiam tão poderosos que eles desafiaram os deuses. E aí os deuses, para castigá-los, né, separou essas pessoas e os homens foram fadados a caminharem pela vida à procura de sua cara metade ou de sua alma gêmea. Então é essa fantasia, né, de que existe a tampa da panela, de que existe isso e que meio que se fundir no seu parceiro, né, e isso traz consequências, né, porque primeiro que a pessoa acaba se anulando, né, porque pensa que é um só com o outro, então toda vez que vai fazer qualquer coisa pensa na outra pessoa já, não tem uma vida dela, e o medo, né, de que essa pessoa ache alguém que se encaixe melhor, né, que seja uma tampa da panela melhor, quando na verdade isso não existe. Bom, é claro que essas questões todas, elas precisam ser trabalhadas em um processo de análise com um psicanalista, né? Então é importante buscar uma ajuda nesse sentido, mas eu vou aqui deixar uma dica para vocês, que é sobre a questão das redes, né? A dica é para vocês não ficarem nesse engodo dos ciúmes e aquilo virar um tormento, que é realmente se afastar um pouco das redes, né? Às vezes a gente fica buscando quem curtiu quem que tá seguindo quem, e aí a gente olha para aquelas pessoas que tem perfil social nas redes e são pessoas que mostram só partes boas da vida, né? Então dá a impressão que existe alguém que seria teria isso da completude, quando na realidade isso não existe. Então se afastar das redes é muito importante para você conseguir apaziguar um pouco esses ciúmes que às vezes está tomando conta da sua vida de uma forma que te paralisa. Bom, então é isso que eu quis trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, já deixa um like aqui, me segue aqui no canal, compartilha o conteúdo. E é isso aí. Um beijo, até mais.